Fala aí, pessoal. Salve, salve, torcida tricolor. Abrindo mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa. Dia de bola rolando, em 4h30 da tarde. Fluminense e São Paulo se enfrentam no Maracanã para um jogo que não é amistoso, gente. Se você pode ir ao Maracanã hoje, vá, porque além de ser um clássico do futebol nacional, é um jogo que vale 3 pontos e vale sonhar com um vice-campeonato, com uma vice-liderança, que seria espetacular para o Fluminense neste Campeonato Brasileiro. Fora que isso também traz mais dinheiro. Eu vou explicar para vocês aqui. Cerca de 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Teremos um bom público, tomara que acima de 40 mil torcedores. Eu acho que esse time merece isso. Eu tenho feito essa convocação porque o Campeonato Brasileiro que o Fluminense está fazendo é muito digno. Eu acho que esse grupo merece esse apoio nesses últimos 2 jogos aí. É o penúltimo jogo antes da despedida aí do Maracanã em 2022. Então, enfim, são elementos que vocês, eu acho que servem de motivação para quem puder, evidentemente, ir ao Maracanã hoje. O Fluminense, inclusive, abriu o setor oeste do estádio, abriu para venda, para quem ainda não comprou ingresso aí. Deixa o like aqui para a gente começar esse pré-jogo, se inscreva no canal do Lessa. Se você não está inscrito aqui, você sabe que é a sua principal referência, sua principal fonte de notícia. Tudo que acontece no Tricolor, no dia a dia do clube, você encontra aqui no canal do Lessa. Então deixa o like aí que ajuda demais para que esse vídeo possa ser recomendado aí para os demais tricolores e alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Vamos lá, galera, porque um outro fator aqui que torna esse jogo importante. Dinheiro, né? Quanto mais na parte de cima da tabela o Fluminense terminar, mais dinheiro vai ter, mais retorno em premiação. E os jogadores também recebem parte desse valor. Né? Já há uma. Ontem eu até trouxe a informação no Twitter e depois eu corrigi. Eu falei primeiro numa premiação extra, de acordo com a colocação na tabela, mas a verdade não é uma premiação extra. Esses valores eles são pré-definidos antes mesmo do campeonato começar. Então já há uma porcentagem definida para a conquista de vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Vamos supor que essa porcentagem é de 10%. 10% é o que os jogadores vão ter em caso de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Tá? Isso é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Se o time terminar na terceira posição, os jogadores recebem 10% de 45 milhões de reais. Se terminar na segunda, 10% de 48 milhões de reais. Só para vocês entenderem como funciona, tá? Se terminar na quinta posição, vai receber 10% de 35 milhões de reais. A porcentagem ela é fixa, o que muda é a colocação, né? Se você termina mais em cima, mais os jogadores vão ganhar e mais o clube também vai ganhar. Então acaba sendo um estímulo, um benefício para todos e está todo mundo, pelo que eu tenho de informação, está todo mundo muito motivado para esses jogos finais, para deixar o Fluminense o mais alto possível na tabela, já que o título já é do Palmeiras, é terminar da maneira mais digna, até porque o time vem num bom momento, recuperou o bom futebol, vem numa sequência de vitórias. Então, por que não terminar esse Campeonato Brasileiro com 3 vitórias? Imagine, seria espetacular. Enfim, eu acho que teremos um bom jogo, um grande jogo no Maracanã, ainda mais com a presença de um grande público, vai ser, com toda certeza, um grande clássico. Bom, o retrospecto diante do São Paulo, ele não é bom, né? A verdade é essa. Os últimos 12 jogos aí, o Fluminense venceu só 3. Impressionante. Foram outras 4 derrotas e aí 5 empates. O último jogo, vitória por 2-2 lá empate em 2-2 lá no Morumbi. Lembra desse jogo? Lembra dos gols do Fluminense nesse jogo? Vamos relembrar aí rapidinho, então. Total do confronto, 128 jogos com 46 vitórias do Fluminense, 27 empates e 55 derrotas. Fluminense o São Paulo levando um pouco de vantagem no confronto geral entre as duas equipes. Bom, provável escalação do Flu para o jogo de logo mais. Temos um retorno, que é o Felipe Melo, que cumpriu suspensão contra o Ceará. Muita gente não vai gostar, não está tão assim animado com a volta do Felipe Melo, mas ele volta a ser opção no banco de reservas naturalmente. Jogadores lesionados, todos ainda fora. Marrone, Marcos Felipe, Pineda e o Calegari.
todos ainda no departamento médico. Na verdade, Marrone, Marcos Felipe e Pineda já estão na transição. O Calegari está um pouco mais atrasado, porque também ele se lesionou depois, infelizmente lesionou a coxa esquerda. E a gente pode ter uma novidade, que é uma informação que eu tive, a gente tem que aguardar a confirmação, mas pode ter uma novidade no banco de reservas, que é o Marcos Pedro, o lateral esquerdo. Finalmente pode ser que ele seja relacionado pela primeira vez, e quem sabe até possa fazer, se isso realmente acontecer, quem sabe até ele não consiga fazer a sua estreia pelo profissional do time. Vamos aguardar a lista de relacionados. Talvez você já esteja assistindo esse vídeo depois, né, da divulgação da lista de relacionados, mas vamos aguardar para ver se realmente o Marcos Pedro vai ser relacionado, e aí seria uma novidade, uma atração aí do Fluminense no banco de reservas, uma posição tão carente, tão problemática já desde 2020, desde 2019, quando o Caio Henrique saiu. A gente tem uma esperança de que o Marcos Pedro possa suprir essa necessidade. Muita gente acha que é um jogador que não tem tanta qualidade assim, mas eu acredito que, ainda mais por ser formado em Xerém, tem que dar oportunidade, tem que dar chance. Mas para essa partida, a tendência é de que o Cristiano seja mantido realmente no time titular. Então o Fluminense basicamente deve repetir a equipe que venceu o Ceará na última segunda-feira, com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Cristiano na esquerda, André, Martinelli, Iago e Ganso, John Arias e Germancano. Deve ser esse o Fluminense. Esse Fluminense que se reencontrou depois de um momento difícil, turbulento na competição, complicado. O Diniz conseguiu recuperar a confiança da equipe. A entrada do Iago, já falei isso em outras oportunidades, foi muito importante para dar equilíbrio a esse time novamente, para fazer com que o Fluminense tivesse mais poder de marcação, mais intensidade no meio de campo, ficasse um pouco mais protegido. E isso também trouxe resultado, porque o Fluminense tem levado menos gols do que vinha levando naquela sequência de derrotas. Enfim, a entrada do Iago, por mais que ele tecnicamente, individualmente, não seja um grande jogador, que ele tenha deficiências técnicas, a gente sabe que tem, para um todo, para o funcionamento do time, ela foi muito importante, e foi assim que o Fluminense se reencontrou aí nesta reta final do Campeonato Brasileiro para garantir essa vaga na fase de grupos. A gente lembra lá atrás que a gente falava, se o Fluminense não conseguir nem G4, nem uma vaga direta na fase de grupos, ia ser uma vergonha pelo campeonato que o time fez. E tá aí, essa vaga foi conquistada muito por essa mudança que o Diniz fez, e aí é méritos dele também. Germancano, ontem concedeu entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, falou sobre a importância e a expectativa, a dificuldade também desse jogo contra o São Paulo no Maracanã. Nuestro time también quiere vencer y vamos a procurar isso, ir en busca de poder ganar. A gente preparou muito este jogo para aplicar tudo dentro do campo. São Paulo vai chegar aqui com muitas ganas, com muita vontade de poder ganhar o jogo, mas a gente também precisa de ganhar. E acho que vai ser um jogo muito bom para disputar, para aplicar todo o que Fernando falou na semana. E um jogo muito bom, um espetáculo bom para todo mundo. E espero que podamos ganhar o jogo. E vamos falar agora do São Paulo, adversário do Fluminense nesta tarde no Maraca. Informações do tricolor paulista, meu amigo Guilherme Pradella, lá da Rádio CBN de São Paulo, meu parceiro de Rádio CBN, chega aí com informações do São Paulo. Fala aí, Pradella. Fala, Vitor. Mais uma vez, obrigado pelo convite, por poder participar, falar com o pessoal que acompanha teu canal. Vim falar sobre o São Paulo, né, que está aí nessa situação complicada no Campeonato Brasileiro. É verdade que no segundo turno teve uma melhora de desempenho, até jogando fora de casa, mas ainda tenta se garantir na próxima Libertadores da América. Como acabou perdendo todas as oportunidades que tinha no ano para conseguir um título, né? Foi finalista do Campeonato Paulista, perdeu para o Palmeiras. Chegou até a semifinal da Copa do Brasil, acabou perdendo para o Flamengo, campeão. E chegou na final da Copa Sul-Americana e foi derrotado por Independente Del Valle. Então só resta ao São Paulino pensar numa vaga à próxima Libertadores da América, e na opinião do técnico Rogério Ceni, isso é fundamental até para manutenção e reformulação de parte do elenco para o ano de 2023. Bom, o que a gente pode falar sobre a equipe do São Paulo? Time que vem muito desfalcado já há algumas rodadas. Se você contar a situação do Arboleda, que é o zagueiro equatoriano, que foi liberado já para terminar a recuperação de uma lesão no tornozelo no seu país, e o Valse, que já está há mais de 2 anos
se recuperando de uma grave lesão, o São Paulo tem 12 desfalques para essa partida contra o Fluminense. Os dois últimos serão o Éder, atacante, e o Colorado, ambos com lesões que sofreram agora durante a semana e por isso também desfalcam a equipe. A novidade entre os relacionados é a presença do Gabriel Neves, jogador que fez a última partida dele pouco antes da final da Copa Sul-Americana. Ele estava machucado, ficou um bom tempo afastado, mas voltou a ser relacionado. Dificilmente vai começar como titular, mas pode até ganhar alguns minutos nessa partida contra o Fluminense. Esquema tático, escalação, a gente vai ter que destrinchar um pouquinho, porque o São Paulo vem jogando num esquema com 3 zagueiros desde a final da Copa Sul-Americana. Depois daquele jogo, o Rogério Ceni voltou a escalar um time com 3 zagueiros, mas os zagueiros titulares, o Arboleda, como eu já disse, está machucado, e o Diego Costa também está machucado. São Paulo está tendo problemas para escalar 3 zagueiros, tanto é que nos últimos jogos o Rogério Ceni tem escalado o Rafinha, lateral direito, como zagueiro pela direita. No zagueiro central, na partida passada, o Ferrarese foi escalado como titular e até foi bem. E o Léo está jogando na zaga pelo lado esquerdo, já há um bom tempo que ele é zagueiro, Léo, que passou pelo Fluminense, inclusive. Na lateral direita tem um problema, porque o outro zagueiro reserva que o São Paulo tem, além do Rafinha, seria o Igor Vinícius, que até estava sendo titular, mas ele está machucado. O terceiro lateral direito à disposição seria o Moreira. Valeu, meu amigo, um abraço, tudo de bom aí, obrigado pela participação aqui no canal do Lessa. Vamos agora falar de arbitragem, pessoal. Ele mesmo, Anderson Daronco, é impressionante. Anderson Daronco daqui a pouco vai assinar a carteira de funcionário lá no CT Carlos Castilho, porque é incrível, né? É um rodízio que ou é Daronco, ou é Klaus, ou é Voaden. Basicamente são esses árbitros que apitam os jogos do Fluminense. Aí volta e meia tem aparece um aqui só para disfarçar, porque é incrível. Daronco já apitou 8 jogos no Campeonato Brasileiro do Fluminense. 8 jogos no Brasileirão. Até o momento, retrospecto, 2 derrotas, 4 vitórias, 2 empates. Não é ruim, né? O retrospecto com o Daronco no apito não é ruim. No geral, perde um pouco. São 34 jogos, 11 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Então, no geral, não é um retrospecto mais negativo que positivo. Mas, enfim, se a gente pegar jogo a jogo aí, a gente não vai ver, assim, grandes polêmicas. O jogo contra o Atlético Goianiense, ele foi muito mal. Ele foi salvo pelo VAR em 3 oportunidades. Em 3 oportunidades. E não é por acaso, porque ele vem, para mim, vem em queda. Vem numa queda de rendimento, um árbitro que não vem apitando bem já há algum tempo. Mas nesses jogos do Fluminense, ele irritou em alguns porque para o jogo, muitas vezes sem necessidade, começa a inverter faltas. É um árbitro que ele tende a travar muito o jogo. Depois, vamos supor que se o Fluminense sai perdendo para o São Paulo, ele começa a travar o jogo demais, ele não deixa o jogo correr, ele não deixa o jogo andar. Isso é uma coisa que irrita demais os jogadores, boa parte dos jogadores pelo menos. Mas enfim, o jogo com Fortaleza lá pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, também teve uma discussão, lances polêmicos também. Enfim, é um árbitro que gera uma antipatia por parte de muita gente não gosta, grande parte da torcida não gosta, e chama atenção mesmo essa quantidade de jogos apitados em partidas aí do Fluminense. Vai ser o 9º jogo neste Campeonato Brasileiro. Se a gente for pegar aí proporcionalmente, vai ser muita coisa. Enfim, ele vai ser auxiliado pelo Rafael da Silva Alves e pelo Lúcio Bersdorf Flor. O árbitro de vídeo é o Rodrigo D'Alonso Ferreira. São todos muito experientes também, inclusive Rafael da Silva Alves é um árbitro FIFA. Só para vocês terem uma noção, o Daronco apitou 9 jogos, já contando de hoje. Rafael Klaus, 6. Ramon Abate Abel, 4. Leandro Voaden, 3. Então o Ramon Abate Abel, na verdade, está na frente do Voaden. Eu achei que fosse o inverso, que o Voaden estivesse ali com 4 jogos. Aí depois vem Luiz Flávio de Oliveira com 3 jogos também, Braulio da Silva Machado, 3, Wilton Pereira Sampaio, 3 e Paulo Roberto Alves com 2. É isso, é o ranking dos árbitros aí nesta temporada do Fluminense, Daronco liderando de forma isolada. Galera, bola rola às 4h30 da tarde, jogo que terá transmissão somente pelo canal Premier,
pelas rádios Globo CBN também, se você quiser curtir a nossa transmissão lá, estarei no Futebol Globo CBN, lá na Futebol Globo CBN, nas rádios Globo CBN, no YouTube, no canal da CBN, se você digitar aí no YouTube, CBN, vai estar lá a nossa transmissão, e depois, claro, lá direto do Maracanã, com toda a repercussão, entrevista coletiva, zona mista do Fluminense e a análise dessa vitória, já profetizando aqui uma vitória do Fluminense logo mais do Maraca. Valeu, galera, um abraço, tamo junto, mais tarde a gente se encontra.